Desde a semana passada, Joinville está em processo eleitoral para a escolha dos 15 conselheiros tutelares que vão ter de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes da cidade. Algumas das leis aprovadas pela Câmara nos últimos meses alteram o sistema de eleição para os conselheiros tutelares. Uma delas, aprovada no início do ano, formalizou a universalização do poder de voto nos conselheiros para todo o eleitorado da cidade. A outra lei criou o terceiro Conselho Tutelar em Joinville. Ambas foram encaminhadas para a Câmara após serem avaliadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E hoje vamos conversar com o presidente desse conselho, David Inácio Espíndola Luz. David, muito obrigado pela sua presença aqui no Zoom. Eu que agradeço, Wagner, a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante e tão próximo da eleição, e então vale toda a população exaltar esse momento, né? Muito bem. David, conta um pouquinho para o nosso público sobre a função do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele é encarregado pela sociedade, logicamente os eleitos, né, em zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. O que é zelar pelo cumprimento? Ele provoca aquele que deve promover a proteção. Muitas vezes os pais, muitas vezes o Estado, a sociedade. Então ele faz essa provocação e daí ele tem a questão preventiva e muitas vezes aquela que já aconteceu a situação de violação de direito, então ele tem que tomar providências para que ela seja cessada. A gente precisa lembrar, principalmente a quem está nos assistindo, que o voto para conselheiro tutelar não é obrigatório, mas ele tem a sua importância. Acho que é importante você destacar a importância desse voto. Exatamente. O conselheiro tutelar, a figura dele é representar a sociedade pela defesa das crianças e dos adolescentes. Se a gente considerar que a família é a base da sociedade, que a criança e o adolescente é o agora e não o futuro, porque tem que fazer agora para garantir o futuro. A gente, por aí, já percebe a importância da sociedade se mobilizar, conhecer os seus candidatos e, a partir daí, promover o voto. Realmente não é obrigatória a eleição, mas a gente, enquanto presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CMDCA num todo promoveu muitas ações para que Joinville tenha uma eleição de qualidade, ou seja, quase 400 mil eleitores, o TRE fornecerá urnas eletrônicas, então embora não seja obrigatório, é mais do que importante o comparecimento da população no dia 6 de outubro. Como que ocorre essa eleição e, aliás, como que os candidatos se inscreveram para participar dela? Bom, o CMDCA ele lançou um edital, né? O edital veio por meio de uma resolução. Essa resolução estabeleceu regras. Inicialmente ela ocorreu apenas para 2 conselhos, depois teve toda a iniciativa do Poder Executivo, com provocação do próprio Conselho Municipal e outros atores do sistema de garantia, de fortalecer por meio de um 3º conselho. Então novas regras também foram estabelecidas, a gente fez um 2º edital, reabrindo, e de 10 vagas passou a ter 15 vagas. Então eles tiveram um prazo para inscrição num primeiro momento daquele edital, onde foram homologadas 25 inscrições e no segundo edital foram homologadas 54 inscrições. E tivemos uma outra razão por determinação judicial. Então nós temos 80 candidatos para 3 conselhos tutelares. A pessoa que quer votar, ela comparece em quais locais e como que ela fará essa votação? Então, o local será na Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos, que fica na rua Plácido Olímpio de Oliveira, das 8 às 17 horas, no dia 6 de outubro. A população deve comparecer munida do título de eleitor, é bom que também vá com um documento com foto, teremos os mesários, teremos toda uma equipe de apoio. A eleição ela foi toda preparada com uma articulação por vários setores da prefeitura que estarão dando suporte, de forma a propiciar uma segurança tanto aos candidatos como aos eleitores que lá irão comparecer. Aconteceu na Câmara uma espécie de apresentação dos candidatos. As pessoas que não puderam comparecer no evento, como que elas podem conhecer os candidatos a conselheiros tutelares? A partir do momento em que houve essa apresentação, começa a campanha, onde eles começam a poder fazer a sua divulgação. Vai ter muito do corpo a corpo, vai ter muito de panfleto, flyer, o pessoal vai usar muita rede social, alguns vão colocar adesivo nos carros, né? Então vai da tática de cada um, né? Porque agora, como o voto é aberto, é a segunda eleição que o Joinville faz com voto aberto, eles têm que cativar os eleitores, até porque, por não ser obrigatório,
os que votam vão ter que o movimento dos candidatos tem que ser atrativo, para que eles vão até as urnas e depositem sua confiança. Anteriormente havia uma espécie de formação para ser um conselheiro tutelar. Nessas últimas modificações isso foi alterado, agora qualquer formação superior é suficiente. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Exatamente, eu também defendi a bandeira de abrir para qualquer nível superior, principalmente porque há uma associação de que outra exigência é os 2 anos de experiência com criança e adolescente. Então o nível superior pautado em 2 anos de experiência, nós entendemos que era suficiente, até porque antes constava ciências humanas e sociais. E ciências humanas e sociais não são as únicas formações de nível superior que atuam com criança e adolescente. Nós fizemos a defesa de outros profissionais, professor de educação física, terapeuta ocupacional, diversos segmentos da rede que atuam com a proteção da criança e adolescente possuem profissionais dessa área. Então existem outras pessoas capacitadas que podem contribuir muito dentro dessa função. Com o surgimento de um terceiro conselho tutelar, a gente teve um redesenho em relação à divisão. Até a gente pode dar uma olhada aqui no mapa, foi feito um redesenho para o pessoal entender de que forma que foram divididas essas novas áreas. Então, a gente fez um estudo, tudo foi pautado no estudo, densidade demográfica bairro a bairro, né? A densidade da população ou das crianças e adolescentes? Da população em geral, porque quando a gente fala de criança e adolescente, a gente tem que analisar o todo. Porque a criança faz parte de um núcleo, e o núcleo às vezes dá mais de um encaminhamento. Às vezes o encaminhamento que o Conselho Tutelar promove é para a criança, às vezes é para os pais. Certo. Então tem toda uma articulação, então considerou a questão populacional, considerou os dados apresentados pelos Conselhos Tutelares atuantes até então, e formou-se uma proposta. O Conselho Tutelar, antes da proposta do CMDCA, apresentou 2 propostas, mas depois da nossa reunião e com a apresentação dos nossos dados, eles concordaram com a divisão e ficou configurado dessa forma. O conselho com menos números de bairros é o da região 2, Conselho Tutelar 2, né? Porém, é onde se concentra o maior número de violações e densidade demográfica maior. Entendi. Já o Conselho Tutelar 1, ele ficou com uma maior quantidade de bairros, porém houve um equilíbrio, né, entre os 3 conselhos, por isso que o desenho ficou desta forma. E como não se tinha mais como fixar nome de região, por exemplo, aqui ficaria Conselho Oeste, Sudoeste e Sul, ali ficaria Conselho Sul, lá ficaria Conselho Leste e Norte, então ficaria muito confuso. A gente optou por redesenhar com a nomenclatura Conselho Tutelar 1, 2 e 3. E Wagner, teve uma inovação. Dessa proposta do Conselho Municipal surgiu uma resolução, a resolução foi apresentada ao Poder Executivo e pela primeira vez que eu tenho conhecimento, eu até então não tenho registro histórico disso, foi firmado esse território por meio de um decreto municipal, que estabeleceu a validade dele a partir do dia 10 de janeiro de 2020. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, só queria agradecer a tua presença e esclarecimentos sobre as pessoas aí que querem votar e de repente até você pode fazer um convite para elas comparecer nessa importante eleição na nossa cidade. De fato, agradeço o convite e fica aqui o meu registro da importância desta eleição e o convite a toda a população, todos que detêm título de eleitor estejam em dia, obviamente, com as suas obrigações, compareçam no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, levem sua documentação, título de eleitor, documento pessoal e vote no seu candidato. Mas antes de tudo, conheça ele, porque ele exercerá a função nos próximos 4 anos. Então é importante que tenha essa responsabilidade na hora de indicar a pessoa. David, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bem, demos um zoom hoje sobre o papel dos conselheiros tutelares. Continue acompanhando a CVJ TV. Até o próximo zoom sobre um outro tema relevante para a nossa cidade. Tchau!